bem? Hoje nós estamos aqui para falar da demonstração do resultado do exercício, também conhecida como DRE. A DRE tem uma estrutura específica, ela tem algumas formalidades na sua construção e hoje nós vamos trabalhar a respeito disso. Primeiramente, é importante a gente deixar bem claro, a DRE serve para que a gente verifique se houve, num período de apuração, lucro ou prejuízo dentro de uma empresa. Tá? Então, para a gente construir a DRE, a gente vai ter que usar as contas de resultado, as contas de receita e as contas de despesa. Vocês já sabem disso, vocês já conhecem, mas é importante a gente ressaltar aqui que nós temos dois grandes grupos para as contas de receita e dois grandes grupos para as contas de despesa. São as receitas operacionais, aquelas que estão vinculadas ao ramo de atividade da empresa, e as receitas não operacionais, que são aquelas que estão vinculadas a outras atividades para além do ramo de atividade da empresa. Então, não fazem parte do ramo de atividade da empresa. E assim também funcionam as despesas. Despesas operacionais são aqueles gastos oriundos das atividades operacionais da empresa, das atividades que estão dentro do seu ramo de atividade. E as despesas não operacionais são aquelas despesas que não fazem parte das atividades do ramo da empresa, beleza? Então, a gente vai começar a estruturar a DRE de uma forma lógica. Primeira coisa, toda a DRE, por ser uma demonstração financeira exigida por lei, vai ter que ter o nome da empresa e a identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Então, é o nome da empresa e o CNPJ. Estou mostrando aqui, nome da empresa e CNPJ. Como a DRE é um demonstrativo que tem por objetivo apurar o lucro ou o prejuízo dentro de um período, então sempre vai ter no título da demonstração financeira a inscrição, demonstração do resultado do exercício de um período que vai começar num dia do mês, que geralmente é o dia 1º, até o final do mês. Ou pode ser mensal, ou pode ser trimestral, ou pode ser anual. Tá? Então a DRE vai apurar em um período e eu tenho que saber exatamente qual é o período que ela vai apurar. Aí a DRE é estruturada por grupos e ela começa numa estrutura lógica. Ela vai começar lá com as receitas operacionais, né? Que é o grupo chamado Receita Operacional Bruta. Dentro desse grupo de receita operacional, como estou mostrando aqui, ele vai aparecer dois tipos de receita. Receita com venda de mercadorias ou produtos e receita com prestação de serviço. Quando eu tenho essas duas receitas operacionais, que são consideradas como receita operacional bruta, eu tenho o valor da receita operacional bruta. Eu somo as duas. Logo depois de eu ter o valor das receitas operacionais, que são a receita operacional bruta, eu vou ter as deduções da receita operacional bruta, como eu estou demonstrando aqui. Quais são essas deduções? São os impostos sobre o faturamento, ou seja, sobre as vendas, e ainda se houve devolução ou se houve desconto depois da venda realizada. Então a gente tem aqui o ICMS sobre venda, quando eu tenho venda de mercadorias. O ISSQN, que significa Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, quando eu tive prestação de serviço. PIS sobre faturamento, sobre toda a receita operacional bruta, é calculado sobre toda a receita operacional bruta. COFINS é calculado sobre toda a receita operacional bruta. O cálculo disso aqui vocês vão aprender depois, mas agora vocês sabem que ela está ali dentro da DRE, dentro das deduções da receita operacional bruta. Temos o Simples Nacional também, que é uma forma de recolhimento de imposto simplificado. A gente vai aprender depois também, nós estamos hoje falando só da DRE. Aí nós temos ainda dessas deduções as devoluções de venda depois que elas foram efetivadas e os descontos e abatimentos. Quando eu tenho todos esses elementos aqui, todos os impostos sobre faturamento, ICMS, ISSQN, PIS e COFINS, eu somo todos eles e eu tenho o total da receita, da dedução da receita operacional bruta. Aí eu vou pegar o valor que eu tinha na receita operacional bruta e vou deduzir dessa somatória. Com isso, eu já vou ter uma receita operacional líquida. Logo depois, então, o que aconteceu? Eu fiz a receita operacional bruta menos as deduções da receita operacional bruta e tive a receita operacional líquida. Aí, quando eu cheguei a esse valor da receita operacional líquida, eu já tenho toda a parte operacional das minhas receitas apuradas, né? Já tenho a receita operacional líquida. Agora eu vou fazer
o ajuste a partir dos gastos que eu tive, né? Então, eu vou, primeiro gasto, eu vou identificar os meus custos das vendas e serviços. Então, se eu tenho custo das vendas e serviços, eu vou poder ter dois subgrupos dentro desse custo da venda e serviço. Vou ter o custo da mercadoria vendida e o custo do serviço prestado. O custo do serviço prestado ele pode ser dividido em custo dos insumos ou materiais, a mão de obra, INSS, sobre a mão de obra, FGTS, tudo isso daqui nós vamos ver bem pormenorizadamente depois. Hoje nós estamos falando da estrutura da DRE. E depois que eu tenho todos esses custos levantados, eles vão ser somados e vão dar o subtotal dos custos. Por isso que tem esse sinalzinho de igual, que é o subtotal, e esse igual é sinalzinho de menos, né, que é o subtotal. Por isso que eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, porque a somatória de todos os meus custos das vendas, ele vai diminuir da minha receita operacional. E aí eu tenho um resultado operacional bruto. Notem que eu fiquei com um asterisco aqui. Já vou baixar lá embaixo. Está dizendo assim, ó, nos subtotais onde estão escritos resultados, deverá ser efetivamente descrito o tipo de resultado. Ou seja, a expressão resultado será substituída por lucro ou prejuízo, conforme o caso. Então, vou voltar para cá para mostrar. Então, esse resultado, que é a receita operacional líquida, menos o custo das vendas e serviços, se ele for positivo, ele vai ser aqui o lucro operacional bruto. Se ele for negativo, eu vou ter o prejuízo operacional bruto. Então, eu já tive mais uma estrutura. Comecei lá com receita operacional bruta, aí fiz as deduções, diminuí as deduções, tive a receita operacional líquida, diminui os custos e agora eu tenho o resultado operacional bruto. A partir desse meu resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, eu não vou manter essa palavrinha resultado, eu vou trocar o resultado, se for positivo, por lucro, se for negativo aqui, por prejuízo. Aí eu vou fazer mais um grupo de deduções. São as despesas operacionais, aquelas que fazem parte da operação da minha empresa. E essas despesas operacionais são divididas em 3 subgrupos. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos prestando atenção aí. Primeiro subgrupo, despesa com vendas. Todas as despesas que forem relativas às vendas. Segundo subgrupo, despesas administrativas. Todas aquelas que fazem parte das necessidades de gastos da administração, da organização da empresa para que ela consiga atuar. E, por fim, ainda desse grupo de despesas operacionais, eu tenho as despesas tributárias. Vamos dar alguns exemplos aqui das despesas com vendas, despesas com salários e comissões de venda e os encargos que ela tem, INSS e FGTS. Também tem uma despesa muito característica da despesa com venda, despesa com frete sobre venda. Aí eu vou pular a administrativa, vou vir aqui para baixo na despesa tributária. As despesas tributárias são aquelas sobre o patrimônio da empresa. O IPTU, que é o imposto pago sobre a propriedade territorial urbana, que são pagos sobre os imóveis, e IPVA, que é o imposto pago sobre os veículos automotores, são sobre os nossos veículos. Então, tudo que não for tributário ou não for com venda, a gente classifica como administrativa. E daí nós temos vários exemplos, salários administrativos, INSS, FGTS, Prolabore, honorários contábeis, honorários advocatícios, aluguéis, despesa com aluguéis, a gente está falando só de despesa com seguro, com material de expediente, despesa com material de limpeza, despesa com energia elétrica, despesa com água e esgoto, despesa com internet, com combustível, multas diversas. Então, esses são os grupos de despesas operacionais que nós temos. E ainda são complementadas por mais um grupinho, que é esse outro grupinho é chamado receitas ou despesas financeiras líquidas. Por quê? Porque elas fazem parte da atividade da empresa, mas elas não são ligadas diretamente ao ramo de atividade. Elas são aquelas decorrentes de um pagamento de juros, de um desconto complementar, de uma despesa bancária. Então, são chamadas de receitas ou despesas financeiras líquidas.
Aí quando eu tenho esses valores, que podem ser receitas com juros, receitas com desconto, despesas bancárias, eu faço toda a apuração. Se ele for positivo, essa somatória, ou seja, se eu tive mais receitas do que despesas, eu vou ter uma receita financeira líquida. Se o valor for negativo, eu vou ter uma despesa financeira líquida. Aí eu vou pegar o meu resultado operacional bruto, que eu estou mostrando aqui para vocês, menos as despesas operacionais, mais ou menos, vai depender aqui de qual foi o resultado, se ele é positivo ou negativo, receitas e despesas financeiras líquidas, e vou ter o resultado operacional líquido. Resultado operacional líquido, lembrando, tem um asterisco aqui. Toda vez que aparecer a palavra resultado, eu tenho que colocar o resultado. Se o número que aparecer aqui para mim, na hora que eu estiver montando, ele for positivo, eu tenho um resultado positivo, o resultado positivo é lucro. Então aqui onde está escrito resultado, eu vou substituir por lucro, daí vai ficar lucro operacional líquido. Mas se o número que tem aqui for negativo, eu vou substituir por prejuízo, daí seria igual prejuízo operacional líquido. Aqui está aparecendo para a gente receitas e despesas não operacionais. Eu vou marcar aqui para vocês, porque neste momento que nós estamos trabalhando com a nossa DRE, vou deixar em amarelinho aqui, porque vocês vão aprender só depois. A gente sabe que existe esse grupo, mas a gente não vai usar ele aqui. Então, automaticamente, se eu tenho um resultado operacional líquido, e eu não tenho esse grupinho que eu vou esconder aqui, não vai aparecer mais para nós aqui, ó. Vou dar um ocultar dessas linhas para a gente entender que eles não fazem parte. Se eu não tenho mais eles, então a gente não está trabalhando com os resultados, com as receitas não operacionais e com as despesas não operacionais. Então, o resultado operacional líquido que aparecer aqui vai ser igual ao resultado antes dos impostos, que são os impostos sobre lucro, imposto de renda e contribuição social. Aí que é importante deixar também descrito, né? Que aonde está escrito palavra resultado, eu vou trocar por lucro se o resultado for positivo e por prejuízo se o resultado for negativo. Aí eu tenho os impostos sobre lucro. São 3 impostos. Na verdade, são 2 impostos divididos em 3 formas. O primeiro é imposto de renda. O imposto de renda é dividido em principal, que é a provisão do imposto de renda de pessoa jurídica, e a provisão do adicional do imposto de renda, que é a complementação. Mas eles são calculados separados. Vocês também não vão calcular agora, mas é importante que vocês saibam. E temos uma contribuição, chamada Provisão de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Aí eu vou calcular isso aqui, vocês vão aprender a calcular logo mais. Contas destacadas em amarelo não serão utilizados nesse ano letivo. Então, eu vou, inclusive, esconder ela aqui também, porque a gente já escondeu lá. Não precisa mais, né? E aqui, outra coisa importante. O resultado final, ou seja, lucro líquido do exercício ou prejuízo líquido do exercício, conforme cada caso, será transferido para o balanço patrimonial. Beleza, então, galera? Essa é a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Por favor, vocês assistam o vídeo, olhem, entendam que num próximo vídeo eu vou estar colocando a DRE com valores. Agora a gente tem que saber que essa DRE tem essa estrutura para a gente poder já começar a se familiarizar com ela. Beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima.